ou Gênesis, capítulo de número 20. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? O que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar e irão matar-me por causa de minha mulher. Além disso, na verdade ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a oferta feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Irmãos, muitas e muitas vezes eu recebo pessoas no meu gabinete, no meu escritório, e geralmente as pessoas, quando me procuram, elas estão muito feridas. E é muito interessante, ao longo desses 20 anos que eu trabalho, 22 anos trabalho diretamente com a Igreja Bethesda, que as pessoas se sentem feridas, magoadas com elas mesmas quando eles vêm conversar comigo. E eu detecto isso quando a pessoa, sei lá, fez uma besteira na vida, fez o que não devia ter feito, falou o que não devia ter falado, agiu como não devia ter agido. A primeira coisa que a pessoa entra no meu gabinete, no meu escritório, quando quer falar comigo, é: diz, pastor, eu queria, de primeiro lugar, lhe pedir perdão pelo incômodo. Desculpe por estar dando trabalho. É muito interessante. As pessoas entram dizendo que se sentem chateadas de estarem dando trabalho a mim. Eu gosto sempre de dizer para essas pessoas que não, que esse é o meu trabalho. Não está me dando trabalho, está me dando a oportunidade de ser útil e ser eficaz e de ser relevante naquilo que eu faço. E as pessoas insistem e dizem: não, pastor, eu sei que estou tomando seu tempo, me perdoe por estar tomando aqui do seu tempo hoje. E o que eu detecto nessas pessoas é que, além da culpa do mal que eles praticaram, essa pessoa vem conversar comigo, além da culpa do que ele fez de errado ou ela fez de errado, ele ainda tem a culpa de estar se sentindo culpado. Entenderam? As pessoas, além de terem a mágoa e a ferida do que fizeram de errado, ele ainda tem a ferida de haver frustrado expectativas. Além de não ter conseguido alcançar o nível que ele achava que precisava alcançar, a pessoa ainda se sente culpada por estar se sentindo culpada, de estar dando trabalho, de ser um vexame. E o que eu tenho detectado no meio religioso, e olhe que eu tenho experiência,
É quase um quarto de século que eu não faço outra coisa senão ser pastor de igreja, que é inclusive muito interessante, que quando as pessoas me perguntam, que me conhecem pela primeira vez, as pessoas me dizem assim: quem está me conhecendo pela primeira vez, nunca me viu, está me conhecendo. Isso aqui é Ricardo Gondim. Aí a pessoa diz: o que ele faz? Pastor evangélico. Aí a pessoa diz assim: só faz isso na vida? Ou então às vezes diz assim: você trabalha? Então, nessa minha experiência de ser pastor da Bethesda por quase 25 anos, eu aprendi que o meio religioso lucra em cima da culpa, que algumas igrejas só sobrevivem porque, além das pessoas se sentirem culpadas, os pastores ainda jogam culpa em cima da culpa. Quer dizer, além da pessoa, que é bom você criar um ambiente em que todo mundo esteja se sentindo culpado por alguma coisa. Então, é um ambiente fértil em que a gente pode trabalhar, inclusive ganhar e lucrar e capitalizar em cima da culpa. Porque vejam bem, quem não teve um deslizezinho sequer durante essa semana? Quem durante essa semana não teve um deslizezinho sequer? Ora, se eu quiser investir nesse seu deslize, eu consigo. Eu sei a manha de investir em cima do seu deslize, que nos meios aí religiosos se chama de dar brecha. Deu uma brecha, pequeno deslize, pensou o que não devia ter pensado, deixou de fazer o que devia ter feito, falou o que não devia ter falado, agiu com um pequeno deslize durante essa semana. Se quiser, acha. Todos nós temos pequenos deslizes durante essa semana. Me aborreci quando não devia ter me aborrecido. Fiquei, sei lá, quis dar um beliscão na minha mulher, teve uma hora lá, e teve uma hora que eu quis dar um chute no cachorro, e teve uma hora que eu quis, dar um bufete no meu próprio rosto. Mas à medida que eu vou lendo a Bíblia, e isso é que me encanta com as Escrituras, é que à medida em que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos percebendo que os heróis da Bíblia são pessoas muito parecidas conosco. Os heróis da Bíblia são muito parecidos com você e comigo. Gente que é gente, não é gente que é anjo, não é gente que está numa redoma de vidro protegido do mundo, é gente que é gente. Eu acho interessante que o Abraão aqui repete, quase que num repeteco, quase que num replay, quase que numa repetição exata, o que aconteceu no capítulo 12, que nós já pregamos, em que ele mente, e numa mentira, que é uma mentira boba, que não é uma mentira, é uma mentira boba, por razões bobas, por motivos tolos. Ele casou-se com a Sara, que era meia irmã dele, que ele aqui diz no capítulo 20, ele diz com todas as letras, era meia irmã dele. E assim como ele tinha feito lá no Egito, ele faz de novo no reinado do Abimeleque, na terra de Gerar. Ele entrou na terra de Gerar e ele pensou assim: aqui ninguém teme a Deus, vão fazer mal a mim. E ele cria uma meia verdade, uma mentira parcial. Meia verdade é uma mentira parcial. Ela era de fato meia irmã dele, mas também era esposa dele, que ele se casou com ela. Mas ele omitiu o fato de que ele era esposa, de que ela era esposa, e ele disse que ela era apenas irmã, para se proteger, para poder salvar a pele, para poder, sei lá onde é que estava a cabeça do Abraão. Falou besteira, fez besteira, não devia ter feito e fez. As motivações que estão no coração do Abraão, nós não vamos entender perfeitamente. Mas o que mais me intriga nisso aqui é que o que o Abraão faz no capítulo 20, ele já havia feito no capítulo 12, exatamente igual. E lá no capítulo 12, ele já havia passado pela decepção de que mentir com Deus tem pernas curtas. Não adianta querer mentir com Deus. Isso ele já tinha visto. Ele já tinha visto
que o pecado e a maldade, uma vez praticado, tem um preço amargo. Isso ele já tinha visto. Ele já tinha visto lá no capítulo 12 que andar fora dos caminhos de Deus era um aborto ao projeto de Deus na vida dele. Ele já tinha visto. E que Deus tinha dito a ele que ele fosse obediente a Deus, e que ele não metesse os pés pelas mãos e ele não fizesse besteira. Isso ele já tinha aprendido. E por que ele faz de novo? Sabe por quê? Porque ele é muito parecido com você e comigo. A gente sabe e faz. E ele é o grande herói da Bíblia. Se você me perguntar quem é o grande herói da Bíblia depois de Jesus, é Abraão. Não tem um personagem bíblico da estatura do Abraão, fora Jesus. Agora, eu tenho certeza absoluta que se o Abraão entrasse no meu escritório para pedir aconselhamento a mim, modéstia à parte, eu acho que ele entraria dizendo assim: rapaz, me desculpe, tá dando trabalho, mas aqui estou eu de novo. Fiz besteira e estou fazendo de novo, e eu estou precisando de ajuda, pastor. Aí eu ia passar a mão no ombro dele e dizer: Abraão, graças a Deus que você veio, porque eu também estou precisando de ajuda. Mas o que me encanta nesse capítulo é que é o grande herói da Bíblia. E se é o grande herói da Bíblia, eu preciso fazer uma distinção, e agora eu vou ter que andar em cima do fio da navalha, entre o que é erro e o que é pecado. Por que eu digo que eu vou andar no fio da navalha agora? Porque se você quiser usar o que eu vou dizer a partir de agora para o seu bel prazer, você pode usar. Isso é um desastre para você. Eu vou andar numa linha muito fina, é um fio de navalha. Que se você quiser usar essa mensagem para fazer o que não presta, você vai conseguir. Porque eu vou dizer que o Abraão aqui, ele é um homem cheio de erros, mas que aos olhos de Deus, esses erros de Abraão não são impedimentos para o Abraão crescer. Aliás, os erros de Abraão fazem parte do processo de crescimento dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que existem pessoas que estão carregadas de culpa, estão lotados de problemas internos, porque você se sente incapaz, inapto. Você não consegue fazer certo. Quando você começa a correr, você tropeça nos próprios cadastros. Quando você propõe fazer direito, você erra. E você diz: lá vou eu de novo, domingo para a igreja, cheio de culpa no meu coração, porque acabo de fazer de novo o que eu fiz a semana passada. E aquilo que eu prometi no culto da semana passada, eu não estou cumprindo hoje. Então deixa eu lhe dizer que errar é diferente de pecar. E o capítulo de número 20 do livro do Gênesis, para mim, é um bom sinal de que o Abraão aqui errou. Mas que Deus não está rigidamente, que Deus não está secamente condenando o Abraão pelos erros dele, pelas imaturidades dele, pela criancice dele, pela imaturidade espiritual, moral e humana desse homem. Deixa eu dizer, errar é parte de um processo pedagógico. Quem não erra não aprende. Se você está cheio de culpa aqui, o meu objetivo não é estimular ninguém a errar, mas é aliviar a culpa dos que erraram. Então deixa eu dizer, errar é parte do processo pedagógico, mas sou metido. Errar é parte do processo pedagógico. Quem não erra não aprende. Aliás, na nova escola, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Quem não leva tombo não anda de bicicleta. Quem não bebe água não nada. Quem não desafina não canta. Por isso que eu nunca cantei na minha vida, porque as primeiras vezes que eu desafinei, zombaram de mim. Eu me lembro que eu era menino, tinha aquela música para Pedro, Pedro, para. E tal, eu fui cantar esse negócio, misturei um negócio com outro e minha língua enrolou e fizeram uma gozação de mim. E eu nunca mais cantei nada na vida.
Sabe por que eu não danço? Porque a primeira vez que eu fui tirar uma menina para dançar, eu tinha 12 anos de idade, pisei nos pés dela e ela não dançou 2 minutos comigo. Ela disse, eu acho que não dá certo esse negócio, eu e você aqui, vamos embora. E os outros adolescentes me vendo lá, e eu tive que sair do salão, e a menina na frente, e eu com vergonha, nunca mais dancei na minha vida. Aí me converti e aí pronto, piorou a história. Errar é parte de um processo pedagógico. Se você errou, se você pisou na bola, se você está cheio de culpa porque você não consegue, tenha calma, não fique desesperado. Nós servimos um Deus que não está de chibata na mão, e nem com a régua, e nem com palmatória, porque você não soube dizer 2 vezes 2, 4, e ele vai dar palmatória na sua mão. Esse é o antigo ensino. O novo ensino é você dizer 2 vezes 2, 8, até você acertar que 2 vezes 2 é igual a 4. Então errar é diferente de pecar, porque pecar é o vício no qual nós nos atolamos nas nossas próprias paixões. É diferente. Errar é entender que nós estamos num processo de maturação. Pecar é quando nós percebemos que nós não estamos num processo de maturação. Nós estamos num processo em que nós estamos encruando. Isso é pecar. Errar é fruto de quem se aventura. Pecar é fruto de quem se violenta. Errar é soltar-se na liberdade que temos. Pecar é ser esperto nessa liberdade. O grande problema nosso não é o erro. O grande problema nosso é que nós transformamos erro em pecado. Esse é o nosso problema. Diante de Deus, o problema não é errar. O nosso problema diante de Deus é quando transformamos o erro em pecado. Você pode transformar um erro em um pecado. Quando? Basta transferir para outras pessoas as razões que fizeram você errar. Quando você transfere para o outro. Eu fiz isso porque foi a mulher que você me deu que me induziu a fazer isso. A culpa não é minha. Eu fiz esse erro, mas a culpa é do fulano. Aí nós estamos saindo do erro e estamos entrando no pecado. Por quê? Porque o erro deixou de ser pedagógico, ele passou a ser uma escamoteação do meu mal. Você pode transformar um erro em pecado. Como? Basta você tentar recomeçar como se nada tivesse acontecido. Você faz, errou, e ao invés de você aprender com o que você errou e subir um degrau, você simplesmente joga esse negócio para trás e não aprende com o erro que você cometeu. E aí, parte para uma nova aventura, sem os erros, servindo de base para uma nova história de vida. Isso aí começa o pecado. Quando é que um erro se transforma em pecado? Basta aprender a burlar os processos de culpa. Porque cada vez que nós fazemos o que é errado, a gente entra num processo em que a nossa consciência começa a dizer, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Aí quando eu começo a burlar, a enganar, a mentir para mim mesmo, com a culpa que eu senti pelo mal que pratiquei, aí se transforma em pecado. Quando é que o erro se transforma em pecado? Basta eu cauterizar a minha mente e racionalizar a voz de Deus. Quando é que um erro se transforma em pecado? Basta eu brincar com a minha própria consciência. Quando eu começo a brincar e fazer jogos comigo mesmo e com a minha própria consciência, o erro se transforma em pecado. Agora, a mais alvissareira notícia que nós podemos dar aos seres humanos é que Deus possibilita a nós que pecamos de reverter o pecado em erro. Você pode fazer o caminho inverso. Tanto você pode fazer com que o seu erro vire pecado, como no poder de Deus, você pode transformar o pecado em erro. Quando que a gente pode transformar o pecado em erro? Quando a gente se olha, reconhece que foi pecado, dá as costas para ele e diz, Deus, a partir dessa experiência dolorosa que eu tive com o pecado, eu quero aprender. Deus, nesta hora, milagrosamente, assim como ele transformou água em vinho, transforma pecado em erro.
Então a minha maior tarefa aqui não é ensinar você como é que se transforma um erro num pecado. A minha maior tarefa é mostrar para você como é que você pode transformar de volta um pecado num erro. Porque é fácil para mim me levantar no púlpito da igreja e apontar o dedo e chamar a gente de pecadora. Seus pecadores. Você que fez o mal durante essa semana. Eu estou falando para todo mundo. A minha maior tarefa não é apontar. Minha maior tarefa é ensinar você a reverter os processos de pecado de volta a se transformarem em erros. Meros erros. Para que você não carregue culpa em cima da culpa. Para que a sua vida não seja uma estagnação completa. Vamos por parte. Primeiro, se errar é parte de um processo de crescimento, Deus não nos condena quando nós erramos. Primeira coisa que nós temos que guardar em mente é o seguinte: quando nós erramos, Deus não nos condena. Deus não nos considera um estorvo e nem Deus nos considera filhos malignos, porque nós pisamos nos cadarços dos nossos próprios sapatos. Deus não vai espancar você, mulher, porque você fez besteira durante essa semana, ou falou besteira, ou agiu com bobagem. Deus não vai chutar você, homem, que está aqui hoje à noite, por você não ter conseguido manter as suas expectativas da semana passada. Deus não vai rejeitar o projeto que Ele tem para a sua vida, rapaz, porque você, essa semana, fez o que não devia ter feito. Escute onde eu vou chegar. Errar é parte de um processo de maturidade. Você está errando, mas Deus está enxergando esse seu erro como parte de um projeto pedagógico e Ele quer usar esse projeto para o seu crescimento. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz em 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 16, assim: se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Ora, quando ele diz que existem pecados que não levam à morte e que Deus dá vida ao que pecou, significa que você pode transformar esse desastre que foi essa sua semana num projeto pedagógico de crescimento, de você crescer a partir desse projeto que você viveu e que foi um desastre, que você pensou bobagem, que você fez bobagem, que você agiu como bobagem. Isso é parte de um projeto de Deus, desde que você olhe para Ele e você diga: Deus, eu errei. E a partir desse erro, você olhe para Ele, aprenda com o erro, dê as costas para o erro, e Deus possibilita que a gente dê as costas para o erro, para começar uma nova etapa de vida. Eu acho muito interessante que a gente fala muito, e eu falo muito, de Davi. Davi foi o grande, talvez, terceiro grande personagem da Bíblia. Se a gente fosse colocar os 3 maiores personagens da Bíblia, com certeza eles seriam Jesus Cristo, Abraão e o rei Davi. São os 3 grandes personagens da Bíblia. E quando a gente fala do Davi, qual é a primeira coisa que a gente lembra de Davi? A gente olha para o Davi e diz: ele pecou com Betseba, porque ele adulterou com uma mulher chamada Betseba. Ele não só adulterou com a mulher Betseba, mas ele participou de uma trama para assassinar o marido dela. E não só participou da trama, como deu ordens explícitas para que ele fosse morto, e ele foi morto. E que Deus o culpou por isso. E aí a gente olha para a história do Davi, e aí a gente começa a ver as enormes consequências que ele sofreu. Ele sofreu muito por causa desse pecado. Muito ele sofreu. Ele sofreu porque o sofrimento dele foi primeiro a morte de um filho, depois ele teve problema de incesto dentro da casa, de estupro e incesto dentro da casa dele. Depois ele teve levantes e conspiração dos filhos contra ele próprio. Depois teve morte e assassinato de filho contra filho dentro da casa dele. E quando a gente olha para o Davi, a gente diz assim: olha o preço que foi o pecado do Davi. Mas a gente esquece não de olhar para o Davi e as consequências do mal de Davi, mas a gente esquece de olhar para ele, pessoa. O que foi que aconteceu
não ao redor do Davi, mas o que foi que aconteceu com o Davi, depois de todo esse pecado. Sabe o que foi que aconteceu com o Davi? Não com as circunstâncias de um ambiente de Davi, com o próprio Davi. Sabe o que foi que aconteceu? Ele se tornou uma pessoa dulcíssima, humana, verdadeira, sensível, quebrantado. Sabe, gente que andava antigamente de nariz empinado, gente que andava e achava que não fedia por dentro, que tem gente que acha que não fede. Agora ele é humano, agora ele tem uma humanidade, ele tem uma doçura, ele tem uma grandeza, ele tem uma sensibilidade a Deus e ao ser humano. E a gente pergunta, aonde ele aprendeu isso? De onde Davi tornou-se essa pessoa quebrada e quebrantada e humana? Sabe da onde? Do pecado que ele cometeu. E ele conseguiu transformar o pecado em erro. Como que ele conseguiu transformar o pecado em erro? Ele aprendeu com isso. E dali, depois daquele evento, nunca mais se ouviu falar de Davi conspirando pela morte de ninguém, ou de Davi cobiçando a esposa do outro. Ele aprendeu, ele se tornou uma pessoa humana. E eu quero dizer para você hoje, meu amigo, você mulher, você diz assim, pastor, o que é que Deus quer fazer com a minha vida? Eu posso lhe dizer, Deus não quer lhe castigar, nem lhe surrar, nem pedir sacrifício, nem penitência sua. O que Deus quer é que você olhe para o que você viveu, aprenda com ele, e a partir desse aprendizado comece uma nova história com ele. E essa história que você vai ter com Deus daqui para frente vai ser muito mais bonita, porque você cresceu ao ponto, ou a ponto de ser chamado, depois de ter pecado, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então aprenda com seus erros ou com o seu pecado, entendendo que Deus quer usar pedagogicamente os nossos tropeços, os nossos vexames e os nossos pecados, para que a gente cresça. E é por isso que Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu projeto, são chamados segundo o seu propósito. Quando que Deus quer que nós transformemos os nossos pecados em erros? Segundo, quando a gente age com erro, mas com coração puro. Você erra, mas com coração puro. Você diz, pastor, é uma contradição de termos. Como é que uma pessoa pode errar e estar com coração puro? Eu acho muito interessante, porque o Abimeleque nessa história errou. Tomou a mulher e ia trazendo maldição sobre a terra. E não sou eu quem diz, é o próprio Deus que diz a respeito dele em Abimeleque no sonho. Versículo de número 6, Gênesis 26. Sim, eu sei, isso é Deus falando, que você fez isso de coração puro. Errei, mas sem maldade. Tropecei, mas sem maquiavelismos. Fiz, mas sem ser torpe, sem ser sujo, sem ação maliciosa, sem enganação, sem impiedade. Não foi por impiedade, não foi uma trama. Errei. Quantos erros eu já fiz na minha vida, quantas coisas eu já falei na tempestividade do estresse ou da minha própria indisciplina, ou muitas vezes, mas eu não estava tramando destruir com você, eu não estava tramando acabar com você. Errei. Não foi malandragem, não foi por índole podre, não foi porque eu errei, fiz o que não devia. Quando a gente age assim, o que é que Deus faz com a gente? Quando a gente erra desse jeito, como é que Deus age conosco? Do mesmo jeito que Deus agiu, tanto com Abraão como com Abimeleque. Deus falou com eles na madrugada, dizendo: para, não vai em frente. Deus é fiel,
Ele não deixa a gente mergulhar no mal, Ele nos poupa, Ele põe anjo na nossa frente, Ele acorda a gente de madrugada, Ele acende luzes vermelhas na nossa consciência, a gente sua na mão, a gente tem taquicardia, a gente se sente mal. Se você está com o coração puro, não se preocupe. Se você pisou aqui, pisou acolá, sabe por quê? Porque no sangue de Jesus há provisão para que você esteja em paz com Deus. Porque está escrito, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificando de todo o pecado. Eu errei, pastor. Volta. Certo caminho, sem culpa, sem medo de que o diabo vai me pegar e me dar um torcicolo, sem acreditar de que o inferno está com as labaredas abertas para me tragar. Não, volta, certa, porque nós temos um Deus zeloso que está velando por nós, e Ele não vai deixar. Eu tenho um conselho para você hoje à noite: se você não souber o caminho, se você não tiver certeza de qual opção você tem que tomar na vida, deixa eu lhe dizer, tome a opção, não se preocupa, escolha qualquer estrada, vá com o coração aberto, sem se preocupar. Sabe por quê? Porque se der errado, Deus não vai permitir que você atole nessa sua decisão. Se o coração está puro, se o coração está verdadeiro, Deus não vai deixar que você atole nessa sua decisão. E se você errou na escolha que fez, não se preocupe que na economia de Deus tem um jeito de fazer até com que aquelas decisões que nós fizemos erradas, Ele conserta e faz com que elas sejam certas, e a gente acaba chegando no porto final mais humanos e mais verdadeiros. Se tiver errada, vai servir para o meu crescimento, mas Deus não vai permitir que os meus erros sejam para minha desgraça. Não permite, porque Ele é fiel. E se você não souber qual é o caminho, o Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de longanimidade. Ele não nos acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, não nos retribui segundo as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande seu amor para com os que o temem. Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. E como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados e lembra-se de que nós somos pó. É mais ou menos como se eu chegasse em casa e um filho meu adolescente, o Pedro, que está crescendo, todo mundo se assusta, até eu que sou pai me assusto com ele. Cada dia ele está maior. Fez 14 anos a semana passada e já está calçando 45. E aí o jeitão dele todo estabanado, não sabe nem ainda direito andar e equilibrar o corpo que tem, que o corpo cresce mais rápido que a mente. Vier me dar um abraço ou vier fazer um carinho, e aí bate no meu óculos e o óculos cai no chão e quebra. Aí eu chego para ele e digo: seu desastrado, idiota, você vai levar uma surra, quebrou o óculos do seu pai. É isso? É diferente de um filho que olha pro pai e diz assim: eu odeio esse homem e eu vou quebrar o óculos dele. Essa é a diferença. E é assim que Deus nos vê. Às vezes você quebrou os óculos, as louças, fez o que não devia ter feito. Saiba que o Deus é misericordioso. Deus parou o processo todo. O Abimeleque e o Abraão disse: opa, isso aqui tá dando tudo errado, vem cá, Abimeleque, vem cá, Abraão, vem cá, vamos consertar esse negócio. Sem desastres. Agora, se você continuar, Abimeleque, aí vem maldição sobre a sua terra. Se você continuar, Abraão, se você não ouvir minha voz, aí vem desastre, morte, vem consequências terríveis. Mas calma, peraí, vem cá. É assim que Deus trata com a gente. Para isso que nós estamos aqui. Vem cá. Vamos crescer com esse processo todo. Terceiro, quando é que a gente pode transformar os nossos pecados em erros? Quando nós estamos dispostos a corrigir o que fizemos de errado, qualquer que seja o preço. Quando Deus chamou o Abimeleque e o Abraão, disse: vem cá, vocês erraram. Olha, Abimeleque, você errou em sonho, né? Ele acordou de noite, Deus falando com ele: você errou, a mulher dele não é essa, quer dizer, a mulher que você tomou é a esposa dele, não é irmã e tal, e começou a acertar a história toda. O Abimeleque: opa, Deus, eu faço o que for necessário.
Chamou os oficiais, consultou com os oficiais. Nós erramos, eu estou errado. Vem cá, Abraão, está aqui tua mulher de volta. Olha, e não leva só a mulher não. Leva ouro, leva escravo, leva boi, leva o que você quiser. Mas pelo amor de Deus, saiba que eu estava com o coração puro, eu errei, mas eu não queria fazê-lo. Que é muitas vezes diferente da nossa atitude. Que a gente erra e a gente cinicamente dá as costas pro erro e a gente diz assim: ótimo, me saí bem nessa. Você que se lixe, eu agora estou numa boa. Essa é a nossa atitude. Por isso que os nossos erros se transformam em pecados. Qualquer coisa que seja necessária eu faço para consertar. Deus, eu errei. O que eu preciso fazer para consertar? Não é consertar no sentido do conserto para resolver um problema religioso. É porque eu fiz um erro, eu preciso consertar. Eu não posso deixar um rastro de coisas erradas na minha vida, eu preciso consertar. Como? De que jeito? Estou disposto a fazer qualquer coisa. Eu acho muito linda a história de Zaqueu. Ele era um homem rico, mas ele era muito baixinho, riquíssimo. E Jesus ia entrando na cidade e ele subiu numa árvore, para de cima da árvore, porque era uma multidão, e ele baixinho não conseguia ver Jesus, por cima do ombro das pessoas. Fico imaginando a cena, porque eu fico imaginando um judeu baixinho. Aqueles judeus, a figura que me vem à mente é daqueles judeus que faz o biotipo do judeu ortodoxo. Sabe aquele arrancadozinho, baixinho? E ele assim baixinho, rico que só ele mesmo, na beira da calçada, em cima do pé querendo olhar Jesus. Olhar, e não conseguia. Jesus já estava perto de passar, ele subiu na árvore. No que ele subiu na árvore, Jesus, quando chegou no lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém ficar na tua casa. A Bíblia Sagrada diz que ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar, porque ele era um homem rico e tinha um monte de gente que falava mal dele. Como é que Jesus vai para a casa de um pecador desse? Para casa de um homem rico desse? Como é que Jesus que vai para a casa do homem rico? E Jesus foi andando com Zaqueu, um do lado do outro, sem dizer uma só palavra. Aí Zaqueu olhou para Jesus e disse assim: Senhor, eu vou dar a metade do que tenho para os pobres. E se eu defraudei alguém, se eu extorqui dinheiro de alguém, eu estou me comprometendo. Jesus não falou nada para ele. Ele disse: eu estou me comprometendo a devolver 4 vezes mais. Jesus deu um sorriso para Zaqueu e disse: hoje, salvação entrou nessa casa. É como se estivesse dizendo assim: olha, vocês querem saber como é que a gente transforma um pecado num erro? Tá aqui, é isso aqui, ó. Se eu extorqui alguém, eu vou. Se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para consertar o erro que fiz. Se tem erro na minha vida, meu Deus, eu vou consertar, eu quero consertar. Deixa eu lhe dizer, salvação, no conceito evangélico, não é você ter uma experiência religiosa que você vem aqui à frente, se arrepia todo e vai para casa. Salvação é esse desejo de dizer: não é só a minha vida daqui para frente, é o rastro que eu deixei para trás, que eu me comprometo diante de ti, meu Deus, de que tudo que estiver ao meu alcance para consertar, eu conserto. Não quero deixar um rastro de desgraça na minha vida. Eu vou consertar o que precisa ser consertado. Quarto, quando é que a gente transforma um pecado num erro? Quando a gente não entra no erro a ponto de nos afastar de Deus. O grande problema do pecado não é o pecado coisificado. O grande problema do pecado não é o pecado entidade chamada pecado. O grande problema do pecado é que ele anula a minha percepção da voz de Deus. Eu não ouço mais Deus. Esse é o problema do pecado. Quando o Abraão começou no processo, Deus interveio. E na intervenção divina, na hora em que Deus intervém, tanto o Abraão como o Abimeleque são sensíveis. Opa, ouvi, sou sensível, não quero. Esse é o problema. O problema não é você pecar. O problema é você se afastar de Deus. Não é pecar. O problema é se afastar de Deus. Por isso que o pecado é um problema. E eu acho interessante que o Abimeleque sonha com Deus e ouve Deus nos sonhos. E o Abraão ouve Deus. Eu acho que é importante que nós lembremos
o nosso discurso religioso evangélico, que o nosso objetivo aqui não é criar santarrões, gente certinha, robotizados na vida. Nunca fiz nada errado, glória a Deus, louvado seja eu. Isso não é o objetivo nosso. Isso é farisaísmo. Isso é uma religião que eu lhes confesso, eu tenho nojo, porque eu sei que não é verdadeira. Eu sei que não é verdadeira. O grande objetivo nosso não é tornar a gente certinha aqui dentro. O grande objetivo nosso é tornar pessoas sensíveis a Deus. Esse é o meu objetivo. O grande objetivo meu é estancar os processos que possam dessensibilizar o seu coração, tornar você um cara cínico, insensível. E aí a religião pode, até a religião contribui com isso. Tem gente que está dentro da igreja e a religião calejou o cara, vacinou, criou antídoto à voz de Deus. Aonde que ele se torna, quer dizer, como que ele se transformou em uma pessoa tão dura? Os processos religiosos. Por isso é que eu digo que o grande problema nosso é pararmos os processos que nos tornam insensíveis. E quando o Abimeleque vê que ele errou, isso me encanta. Ele tem uma sensibilidade de dizer: rei, Deus, tem problema, vem cá, vamos consertar a história. O problema nosso é quando a gente pula esse processo, salta esse processo, evita esse processo de ouvir Deus, racionaliza. Então, nesse ponto, deixa eu dizer uma coisa para você. O que é pecadinho e pecadão? O que é pecado mortal e pecado venial, como dizem os católicos? Qual é o mais terrível? Um assassinato ou um namoro ilícito? Qual é o pior? Eu posso lhes dizer com certeza. Um namoro ilícito, viu, adolescentes, pode ser mais pernicioso do que um assassinato. Não estou justificando ninguém matar ninguém, pelo amor de Deus. Desde que esse namoro ilícito esteja lhe dessensibilizando à voz de Deus. Sabe aquela conversa que você teve no telefone, mulher, falando da vida alheia essa semana? Pode ter sido muito pior do que o adultério da pessoa que você fofocou no telefone. Desde que falar da vida alheia dessensibilize o nosso coração. Qualquer coisa que me torne surdo, bronco, moco para a voz de Deus é pecado mortal, por mais inocente que possa ser. Uma mentirinha simples. Não foi mentira muito grande, foi uma mentirinha simples. Ela não é só minha esposa, ela também é minha irmã, mas eu não vou falar a parte da esposa, eu vou falar só a parte da irmã. Mentirinha boba, mas pode ser terrível, desastrosa, porque está me roubando. Por isso é que Cantares capítulo 2, versículo 15, diz que o que destrói com a vinha são as raposinhas. São as raposinhas. Não são as grandes raposas, são as raposinhas. O grande projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida, sabe o que é? Tornar a nossa vida sempre sensível à voz dele. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quais são os processos na sua vida que estão lhe dessensibilizando? Você já ouviu 1000 sermões, você já ouviu uma pá de conferências bíblicas, você já leu dúzias de livros evangélicos. Se isso não ajudou você a se tornar mais íntimo de Deus, não adiantou nada. Deixa eu dizer quais são os processos que estão roubando você de estar mais perto de Deus. O grande objetivo de Deus é esse, porque enquanto Ele tiver o nosso coração, enquanto nós estivermos sensíveis à sua voz, os erros, as bobagens, as imaturidades vão ser trabalhadas pelo Espírito, para que nós sejamos aperfeiçoados dia a dia, até que a imagem de Cristo seja formada em nós. No dia em que Deus não tiver mais a minha atenção e os meus ouvidos, acabou-se tudo.